Olha, francamente, eu acho que um pouco de propósito na vida não faz mal para ninguém, né? E eu tô numa fase onde eu tô chegando no auge da plenitude dos meus 43 anos e procurando uma forma de ressignificar algumas coisas na minha vida. Estou buscando uma forma de trazer propósito para essa fase da minha vida. Durante todos os momentos, né, que eu passei na vida, eu sempre busquei ter propósito, buscar propósito, e nem sempre encontrei. Eu perdi muito tempo da minha vida admirando grandes homens, grandes mulheres, né, pessoas que produzem, que fazem acontecer, que contam histórias muito relevantes, mas não passou disso. E grandes feitos que eu planejei realizar, que eu planejei fazer na minha vida, eu acabei não fazendo porque eu fiquei como espectador do sucesso alheio. E hoje eu já sou pai, né, sou um profissional, estou buscando melhorar cada dia, lido com os meus conflitos, lido com as minhas questões diariamente. A questão da paternidade, ela está sempre ali na atmosfera dos ambientes que eu vivo, que convivo. Eu estou frequentemente meditando sobre questões paternas, questões de vida, questões de propósito, até mesmo para eu ter o que derramar sobre a vida das minhas filhas, que em muitos momentos buscam respostas. E eu acredito fielmente que quem precisa dar essas respostas às minhas filhas sou eu, o pai. E como eu vou oferecer respostas quando nem eu mesmo sei das respostas para a minha própria vida? E eu tenho meditado muito sobre qual é o caminho que nós precisamos seguir para encontrar algumas respostas, né, para a nossa vida. E eu tenho chegado à conclusão de que não existe um caminho perfeito, uma receita de bolo. A maioria de nós, ou todos nós, precisamos fazer uma análise profunda, e aí entra uma crítica que eu tenho sobre as pessoas de modo geral, começar por mim. A gente não para meditar profundamente sobre as questões da vida. Os acontecimentos, eles simplesmente acontecem, e isso vai anestesiando a gente, porque a gente está sempre querendo ficar livre de alguma dor. A dor de ter que meditar profundo, lidar com consequências, lidar com frustrações. A gente está frequentemente perpetuando prazeres e eliminando dores o tempo inteiro. Ninguém quer lidar com dores, ninguém quer lidar com frustração. E isso é do ser humano, isso é de todos nós somos assim. Tá certo, tá errado? Não é isso que eu quero falar aqui. O que eu quero compartilhar é sobre a busca constante que nós devemos ter com o propósito. Qual é o teu propósito? O que você está buscando? O que você está plantando? O que você está regando? Quais são as mesas que você parou de sentar? Quais são as mesas que você espera sentar? Eu estou numa fase da vida onde eu faço agora 3 anos de bariátricado, 3 anos que eu estou operado, fiz uma cirurgia bariátrica. A minha vida foi completamente salva, transformada pela cirurgia bariátrica, pela condição de vida que eu passei a ter, né, pela qualidade, pela saúde, pela mentalidade, pela mudança de chave. E ainda é um processo, eu ainda me vejo limitado e medíocre como eu me enxergava e eu me via
ainda gordo. Eu ainda me vejo da forma como eu estava. E isso limita demais as minhas atitudes, as minhas ações, e eu acabo não avançando, não focando 100% no meu propósito, por conta dessa autovisão que eu tenho sobre mim. E eu preciso ressignificar isso. Só que a maioria dos homens, né, de nós homens, eu digo homens do sexo masculino, a gente tem uma dificuldade enorme de admitir que a gente está fraco, que a gente está medíocre, que a gente precisa melhorar, porque a gente foi acostumado a bater no peito e dizer que a gente vai resolver a parada e a gente não vai resolver, porque a gente negligencia ajudas, socorros emocionais, conselhos de pessoas mais experientes em determinados assuntos. A gente acaba negligenciando isso, deixando de lado e colocando culpa na correria, colocando culpa nas questões de vida, da criação que teve, dos pais que tivemos, né? Então, tudo isso é um somatório que pesa muito em determinadas fases da vida. Quando você é muito jovem, você não tem que lidar com frustrações da vida adulta, como boletos, como lidar com a adolescência dos filhos, lidar com questões do matrimônio, do casamento, lidar com questões profissionais, de competências mesmo, né? É tudo muito fácil de resolver, tudo muito simples. Nós temos bastante tempo, nós recuperamos uma noite mal dormida com muita facilidade quando nós somos jovens. E vai chegando um tempo que a gente precisa de mais tempo para poder... Chega uma fase da vida que a gente precisa de mais tempo para nos recuperar de um trauma, de um acidente, de um machucado, de uma lesão, de uma noite mal dormida. E as coisas parece que vão ficando mais distantes de alcançar para nós. Às vezes a visão ela não está tão boa, mas a cabeça ainda funciona muito, mas o corpo não acompanha a velocidade da mente. Eu estou falando isso não é porque eu estou velho, não, é porque eu acho que eu estou muito jovem para ser velho e muito velho para ser jovem. Mas eu estou ali num momento onde eu ainda estou meditando sobre o propósito da minha vida. Aos 43 anos, quase 43 anos, né? Há dias de completar 43 anos, vem essas reflexões da minha mente. Né? Dia 16 agora faz 2 anos que eu perdi a minha mãe. Tudo isso ainda é um processo ainda que eu estou digerindo até hoje. Faz aí 3 anos, no mesmo período que eu fiz a cirurgia bariátrica, isso também muda muita coisa dentro da minha mente, da minha cabeça. E eu faço também aniversário na mesma época. Pelos próximos 10 dias, tudo isso acontece. E é natural que a gente se aproxime dessas datas, né? E a gente sinta a necessidade de refletir, meditar sobre a esse ponto que nós chegamos. Como nós chegamos nesse ponto da vida e não realizamos metade das coisas que desejávamos? Por que a gente ainda não cumpriu? E será mesmo que a gente ainda vai conseguir cumprir? Será que a gente ainda vai conseguir realizar os sonhos da nossa juventude? Na verdade, será que ainda convém? Será que eu ainda preciso realizar determinados sonhos? É uma maneira de pensar, uma forma de pensar, é algo a se pensar. E eu convido você a fazer uma análise da fase que você está vivendo. De repente você está muito jovem ainda e você ainda não tem que lidar com certas preocupações. Será que não?
Será que não mesmo? Será que você não tem mesmo que lidar com certas preocupações? Será que, será que a vida ela precisa realmente esperar tanto para você resolver coisas pontuais sobre a vida, sobre o propósito da vida? Ou será que a gente vai fazer com que aquela canção, né, do epitáfio, né, não espere pelo epitáfio, né, precisa ser uma realidade, né? Eu devia ter amado mais, eu devia ter trabalhado menos, né? Então, assim, gente, eu queria muito abrir o coração nesse sentido, sobre a busca do propósito. Eu ouço os gurus da internet, todos quase, todos praticamente. Eu citaria nomes aqui de vários que eu admiro muito, muito mesmo, e acredito que é real. E acredito mesmo que o que eles falam na internet é genuíno, é aplicável, dá para poder pôr em prática e viver uma vida mais relevante, com um propósito mais real. Porém, eu sinto que cada pessoa, cada um de nós, precisa garimpar o próprio caminho. Não existe uma receita de bolo. Deu certo pro influencer tal, deu certo pro milionário tal, deu certo pra pessoa X. Mas para você, o que dá certo? O que faz sentido? E é esse o meu convite para você. Enquanto eu dirijo aqui voltando para casa, eu convido você a meditar sobre isso, a buscar o seu propósito, a fazer valer a pena, a colocar de repente no papel os teus pontos. E será que não é tempo de vencer a mediocridade? Será que não é tempo de vencer essas barreiras? Fica a reflexão aí e o convite, tá bom? Um grande abraço, beijo no coração e benção, Pai.